Olá pessoal, bom dia. Então, dando prosseguimento à nossa aula, hoje nós falamos até o momento sobre, desde a parte do título, né? Desde a parte da revista, falamos de fator de impacto, o DOI, que a revista tem que ter, não é isso? Falamos também do Qualiscaps, né? Cada revista tem um Qualis, não é isso? Falamos um pouquinho do resumo, falamos do título, né? Não tem, o título pode ter no máximo 15 palavras, não pode ser título grande. Né? Falamos dos autores, informações para os autores. Né? Falamos da introdução, que deve chamar a atenção de quem for ler o seu artigo. Não é isso? Falamos um geral do material e método, não é isso? Que tem que ter o material que vai ser utilizado no teu trabalho e os métodos. E tem a sequência cronológica. Então a gente tem que sempre lembrar que o artigo ele vem do passado para o presente. Então tem a sequência cronológica. Tá? Nós devemos sempre seguir uma sequência cronológica na hora de escrever um artigo. Acho que quase tudo na vida, não é isso? Porque você não pode falar primeiro de colheita e voltar lá atrás, por exemplo, na germinação da semente, por exemplo. Tá? Bom, e agora nós vamos entrar então na parte de resultados e discussão. O resultados e discussão, pessoal, é a parte mais importante do trabalho de vocês. Tá? Por que é a parte mais importante? É o momento que vocês vão apresentar os resultados de vocês. Tá? Se o leitor chegou até essa parte, é porque o artigo realmente interessava para ele. Tá? Então, agora vai ser o momento de vocês mostrarem o que vocês cresceram em termos de conhecimento, né? O que vocês leram de artigos, o que vocês buscaram, né? Vocês já fizeram uma busca já desde a introdução, mas quais artigos se encaixam com o artigo que você fez, tá? E também vocês vão poder agora, tá? Discutir os resultados, tá? Apresentar os resultados de vocês, o que vocês trabalharam, tá? Material e método, como que vocês fizeram para atingir esse resultado, né? O que vocês usaram de materiais e métodos, a metodologia científica. Agora, são elementos textuais, não é isso? Agora vai ser apresentação dos resultados, comparação com dados que vocês tenham aí da literatura, né? Outros dados que tenham na literatura, e a discussão, literalmente. Então aqui vocês vão mostrar o conhecimento que vocês têm, né? Vocês vão fazer a parte científica mesmo, o conhecimento científico. Vocês vão agora explicar os resultados de vocês, né? Explicar por que ocorreu aquilo. E essa parte às vezes é a mais difícil, porque às vezes tem resultados que não saem da forma que a gente esperava. E vocês têm que buscar literatura, citações, outros autores, né? E tentar explicar, né, cientificamente o teu artigo. Então aqui, no resultados de discussão, é que vocês vão mostrar todo o valor científico do trabalho de vocês. Tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer então, no resultados de discussão, é falar um pouquinho da NAVA, da análise de variância. Então vocês vão colocar lá que foi realizada a análise, né? E com a análise verifica-se que houve a significância ou não, né, entre os tratamentos. Então você vai verificar lá pelo teste F, tá? Houve diferença ou não? Aí você vai começar a explicar, olha, houve diferença ou não? Não houve diferença, tá? Se houver diferença, você vai colocar lá que houve diferença, com 5% de probabilidade, né? E com isso você já tinha colocado material métrico, realizou-se o teste Tucker e tal. Então aí você vai falar, com o teste Tucker verifica-se, aí você vai começar a apresentar os resultados de vocês, tá? Sempre lembrando, às vezes a gente acaba colocando no material e método, desculpa, no resultado de discussão, pedaços de material e método. No resultado de discussão, vocês não têm mais que explicar nada de como foi feito o trabalho de vocês. Isso tem que estar tudo no material e método. No resultado de discussão, vocês têm que falar o resultado só de vocês. Olha, com a análise de variância, o teste F, não deu significância. Ou foi significativo a porcentagem de 5%, 10%, é o valor que vocês vão considerar, ou 0,5%, ou 1%, dependendo da área.
tá? Então, vocês vão colocar ali o seu resultado, o resultado do seu trabalho, tá? Então, coloca o resultado da Nava, tá? Se vocês não têm muitos resultados, vocês podem colocar parte da Nava, tá? Mas normalmente o que acontece? Quando a gente faz o artigo a gente tem que subtrair muitas informações, tá? Por quê? O artigo são poucas páginas, né? No máximo aí 8, 9 páginas, né? Depende da revista, tem revista que é menos, vai dar 6 páginas, né? Eles acabam colocando duas colunas, né? Reduzindo aí o número de páginas. Então, às vezes, se você tiver muitos resultados, subtrai-se a análise de variância, tá? Ou pelo menos, às vezes a pessoa coloca um resumo da análise de variância, né? Coloca só o quadrado médio, CV, e coloca se foi significativo ou não, tá? Aí vai muito dos autores, se existe essa necessidade. Tem revistas que até cobram isso, mas a maior parte das revistas acabam não cobrando. Subentende-se, tá, que vocês, como pesquisadores, vão colocar aquilo que é o correto, vamos supor. Se não foi significativo, vocês falam lá no texto que não foi significativo e já pode começar a apresentar os resultados mesmo, que são as tabelas, os quadros, os gráficos, etc. Tá? Mas, se vocês tiverem menos resultados ou não tiver tido significância, se você quiser comprovar isso, você pode colocar o quadro de análise de variância. Então fica aí a gosto dos pesquisadores e a revista, e às vezes alguns consultores pedem, outros não. Tá? Eu mesmo não ligo para isso, né? Para essa questão de colocar o quadro de análise de variância. Subentende-se que, se foi significativo, você vai colocar o gráfico. Se não foi, você vai escrever no texto ali que não foi, coloca uma média, alguma coisa e explica no resultado. Tá? Bom, depois dessa parte, vocês vão fazer o quê? É a primeira parte do resultado de discussão. Vocês vão começar a colocar, vocês vão apresentar o resultado de vocês, tá? Então vocês vão colocar lá as tabelas, por exemplo, teste Turing. A gente comparou 5 variedades de soja. Vocês vão colocar o teste Turing com as variedades e as letrinhas do lado ali, se teve significância ou não. Normalmente, se não teve significância, você não precisa nem apresentar isso, né? Mas se teve significância, você coloca lá as letrinhas, né? O A, B, o C, tá? As diferenças. E você vai fazer a primeira parte do teu trabalho quando vocês forem escrever, que é o quê? Apresentar o resultado de discussão, tá? Então, nesse momento, você vai aproveitar, né? E vai apresentar. O que é apresentar? Você vai descrever aquilo que foi mais interessante no teu quadro. Você não vai ficar colocando tudo que tem ali, mas pelo menos as diferenças mais discrepantes, que mais saltam aos olhos e que são mais interessantes. Ou as igualdades também, que acabam comprovando alguma coisa. Por exemplo, sei lá, doses de fungicida. Não teve diferença nas doses. Você ressalta ali, na verdade não vai colocar nada, coloca um gráfico com médias, alguma coisa assim, tá? Mas aí você ressalta. Se deu diferença, olha, qual o ponto de máxima, por exemplo? Qual dose que teve maior eficiência? Ou qual dose que foi menos eficiência, vamos supor, mas menos eficiente, se tem alguma dose nesse sentido, tá? Então, nesse momento, vocês vão colocar e vão fazer o quê? Vocês vão descrever isso aí, tá? Então, vocês vão descrever, se for tabela, vai descrever a tabela com o teste de Turing, tá? Faz a tabela, põe o cabeçalho, né? Tabela que vem com o cabeçalho, então o título da tabela vem na parte superior, tá? Se for gráfico, vem na parte inferior, tá? Tanto na dissertação quanto nos artigos, a gente não coloca a palavra gráfico, a gente coloca como figuras, tá? Então, figura é o gráfico. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, são gráficos que você está apresentando, tá? Ou se tiver algum outro tipo de resultado que você tem ali, você apresenta de uma forma sempre de figuras. A palavra gráfico desaparece, tá? Então você vai colocar na parte de baixo, você coloca como rodapé, figura 1, doses de nitrogênio na cultura do milho, dose tal, tal, tal. Então você vai escrever o máximo possível. O importante de como que você deve descrever a figura, esse título dessa figura, é que a pessoa bata o olho nesse título, nessa figura e no título e compreenda, sem precisar ler o texto, o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, a pessoa lê lá, figura 1, dose de nitrogênio, as doses 0, 4, sei lá, 10, 20, 50 quilos de nitrogênio
na cultura da soja, variedade tal, na região tal, tá? Então a pessoa, só com aquele título da figura, ela já consegue verificar o que é o trabalho. Por quê, pessoal? Isso também é para acelerar. Como a leitura hoje é muito rápida de artigos, a pessoa não pode ficar perdendo muito tempo na leitura de artigos, principalmente se não for muito da área dela, ela consegue considerar aquilo ali, se ela pode aproveitar no trabalho dela, na citação dela ou não, tá? Bom, então vocês vão, primeiro passo, apresentar o resultado, tá? Então apresenta a tabela, descrevendo, olha, a testemunha teve o menor valor ou o maior valor, ressalta-se que o tratamento A, B ou C foi o mais efetivo, tá? Se teve um gráfico, né, se teve uma figura, uma curva de comportamento, ó, o ponto de máxima eficiência foi na dose X, né, ou na dose X, obtendo em Y, né, tal produtividade. Tá? Então, isso que é interessante. Então, vocês vão descrever dose. Quando é gráficos, né, quando são figuras, vocês vão sempre achar as doses de máxima eficiência ou mínima eficiência, de acordo com o tratamento de vocês. Tá? Para calcular esses pontos de máxima, é aquela formulinha lá do segundo grau, né? Menos B sobre 2A. Vocês acham o ponto em X e vai achar o ponto em Y, né? No caso, se for uma quadrática, né? Se for linear, tem lá o coeficiente angular, tá? Então, de acordo com o comportamento, vocês vão verificar os pontos que vão ocorrer em X e Y, tá? E aquele ponto de máxima eficiência, ou depende do comportamento da curva. Mas vocês vão fazer o quê? Na descrição dos seus resultados, vocês vão ressaltar aquilo que for mais interessante para o leitor, que vocês tenham interesse em ressaltar, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de um noticiário, né? A gente viu aí, tem visto aí nos noticiários, às vezes tem falas, né? A pessoa entrevista um político, alguma coisa assim, tem lá 3 horas de entrevista. Mas tem alguns pontos que são pontos chaves. É a mesma coisa, vocês vão ver aquilo que é interessante, tá? Lembrando que às vezes discussões sobre blocos não tem muito interesse, discussões sobre coeficiente de variação, vocês não precisam colocar isso, essas discussões podem ficar fora dos artigos, tá? Isso aí está relacionado a como foi feito seu artigo. Não tem tanto interesse assim nessa parte de CV ou alguma coisa assim. Só se extrapolar muito, se você quiser dar uma justificativa, alguma coisa, tudo bem. Mas raramente nós citamos o coeficiente de variação, tá? Então, normalmente a gente acaba não citando esses coeficientes de variação, tá? Isso aí são coisas secundárias dentro do artigo. O importante são as médias ali e você primeiro então, até na escrita, primeira coisa, descrever os resultados, tá? Primeiro vocês vão descrever o que vocês estão vendo nos gráficos, nas tabelas de vocês, que vocês acharam mais importantes, tá? Aí nós vamos para a segunda parte da escrita do resultado de discussão, tá? Vocês vão fazer a comparação, tá? Lembrando sempre, pessoal, que essa comparação, às vezes você pega um trabalho, a pessoa fica comparando com 10, 15 autores, coloca lá 4, 5 parágrafos só de comparação. Ah, no meu a média deu tanto, na média do não sei quem deu tanto. Não é necessário tudo isso. Vocês só fazem um levantamento geral de citações de literaturas, tá? E vejam se a média dos tratamentos de vocês está mais ou menos próxima, tá? E vocês podem citar alguma coisa nesse sentido. Ó, com soja no Mato Grosso, o Pereira 2015 também verificou essa produtividade. Estamos dentro disso aqui. Então, isso é só para justificar os resultados de vocês, para mostrar que vocês atingiram um resultado que não é, vamos dizer assim, que não extrapola os resultados que existem hoje na literatura, ok? Então vocês vão pegar esses resultados aí e vão mostrar para as pessoas, falar, olha, está mais ou menos dentro daquela média, então nosso trabalho atingiu média que é confiável, né? Estamos dentro da literatura e beleza, tá? É relevante? Em alguns momentos sim, para vocês mostrarem, para dar credibilidade para o trabalho de vocês, tá? Mas não precisa gastar no máximo 1 ou 2 parágrafos com essas comparações. Tem trabalhos que às vezes as pessoas fazem, principalmente quando estão iniciando a escrita de artigo científico, as pessoas muitas vezes ficam comparando demais com os outros. Ah, esse aqui falou isso.
Não, tenta juntar tudo num parágrafo só, seja rápido, seja breve, tá? Mas pode-se fazer essa comparação, tá? Compara com aquilo que já existe de resultados, se possível, na sua região. Outra coisa também, comparar pelo menos com a cultura que vocês estão fazendo ali, tá? Às vezes a pessoa pega um resultado com soja, aí compara com o resultado com milho, ou coloca uma citação lá de um autor que trabalhou com figo, tá? Então aí foge um pouco do seu trabalho, um pouco não, foge muito do seu trabalho, tá? Então aí já não é interessante. Então o interessante seria vocês fazerem o quê? Retirar, né, essas citações com outras culturas. Se você trabalha com soja, evitar citações com banana, com citros, com melancia, com melão. Não, tudo com soja, tá? Alguma coisa com milho vocês podem falar, de alguma coisa de palhada, não sei, alguma coisa diferente, mas muito pouco. Tentar focar na soja, sempre citar trabalhos com soja, tá? É, evitar trabalhos muito antigos, né? Todas as revistas, muitas vezes, elas pedem trabalho de no máximo 10 anos. Na verdade, eles colocam lá 90, tem revistas que falam até 90%, tem revistas que falam 80% ou 70% de artigos com no mínimo 10 anos. Tá? Por quê? Os dados vão ficando ultrapassados. Tá? Então, por exemplo, a área médica, a cada 2 anos, ela dobra o conhecimento dela. Né? A área, por exemplo, de genética, a cada 5 anos, ela dobra o conhecimento dela. Tá? Então, nós não podemos utilizar dados de 20 anos, ou não pode ser a maioria. Pode citar alguns trabalhos clássicos. Tá? Eu, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu citei um trabalho de 1902, mas foi um trabalho assim, por quê? Era um trabalho que eu estava fazendo lá nas referências, né, da minha dissertação. Eu achei interessante que ele estava falando sobre a identificação da ferrugem do cafeiro no Brasil, lá em 1902. Então, a título de curiosidade, entra dentro daqueles 10% de trabalhos que podem ser abaixo, mais antigos do que 10 anos. Só que sempre lembrando que quando você faz a citação, você vai reduzindo a porcentagem de trabalhos que você pode citar abaixo, mais antigos do que 10 anos. Tá? Então isso é muito importante que vocês verifiquem sempre isso, tá? Para que vocês não tenham trabalhos com mais de 10 anos. Muitas vezes tem lá metodologias que são mais antigas que 10 anos e vocês têm que citar. Um exemplo, por exemplo, na área de fitopatologia, né, tem os trabalhos de Campbell e Mendel, de 1990, se eu não me engano, entendeu? Então já é um artigo que, se você for fazer lá na patologia, né, na, lá na epidemiologia, né, for fazer algum trabalho de epidemiologia, curva de progresso de doença e tal, você vai ter que citar, tá? Então, se você tiver citado 20 literaturas, né, 20 autores, 20, se tiver 20 citações no seu artigo, um trabalho desse já representa 5% das citações, tá? Então, por isso vocês têm que tomar muito cuidado com obras antigas, tá? Citações antigas dentro do trabalho de vocês. Usem sempre citações mais novas, né, mais atuais possível, porque também tem as metodologias que às vezes são mais antigas e que são usadas e que a gente tem que citar muitas vezes, tá? Ok? Bom, depois dessa comparação nós vamos para a terceira parte, que é a mais complexa, que é onde vocês vão mostrar o conhecimento de vocês, tá? É onde vocês vão mostrar que vocês têm conhecimento da área de vocês, que é o quê? E muitos de vocês já têm, né? Que vocês vão explicar o resultado de vocês. Essa é a parte mais difícil. É que vocês têm que buscar informações, verificar por quê, quem já chegou a um dado desse, né? Que momento se chegou a esse dado, tá? Então, sei lá, um comportamento de clima, a parte de fisiologia, aí que vocês vão ter que adentrar a cultura, não é isso? Vão ter que ter lá dados de nutrição. Aí vem muito também do que vocês fizeram lá no material e métodos. Quanto mais variáveis vocês conseguirem analisar, mais dados, né, mais informações vocês vão ter para justificar, tá, essa explicação de vocês. Tá? Senão vocês vão ficar muito no campo das ideias e pouco no campo científico.
Lembrando que a obra de vocês vai ser uma obra científica e não uma obra, por exemplo, filosófica, tá? Então vocês, quanto mais dados, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, tudo que vocês virem de diferente no trabalho de vocês, vão lá e tentem analisar, tá? Converse com os orientadores, olha, eu verifiquei isso, será que a gente pode analisar? Teria recursos, tá? E nessa terceira parte é o fechamento, tá? É quando vocês vão explicar tudo que tem no resultado da discussão, tá? É a parte mais importante, então vocês vão justificar os fenômenos, tá? Ok? E aqui que vocês têm que mostrar o conhecimento científico de vocês. E aqui que vocês vão ter que ter muita ajuda, às vezes, de orientadores, pessoas mais experientes, né? E às vezes outras pessoas do campo, às vezes um comportamento que vocês não conseguem enxergar, outras pessoas conseguem verificar e conseguem te dizer se te encaminhar para algum tipo de explicação, tá? Nesse momento que o pesquisador deve ser o mais humilde possível, tá? Mostre o trabalho para colegas. Existem visões diferentes. Aqui sim a visão diferente é muito importante, tá? Às vezes uma pessoa que está lá no campo, ela tem uma visão, né, um comportamento, uma coisa assim, tá? E nesse momento, visões de fora do trabalho, muitas vezes, conseguem entender, né, com a sua carga de conhecimento, tá? A sua carga teórica e prática que vocês vão ter, tá? Mas é muito importante vocês lerem artigos para quê? Nesses artigos podem ter as explicações do trabalho de vocês. Nessa parte do resultado da discussão é que vocês vão fazer como se fosse uma colcha de retalhos. Vocês vão pegar informações pessoais suas, né, dos resultados que vocês citaram lá em cima, tá? Impressões pessoais, pessoais não, de pesquisadores, né? Não é subjetivo. É aquilo que vocês viram no campo, associar com o que já existe na literatura, tá? E vocês vão colocar no papel. Essa parte é a mais difícil realmente do trabalho, tá? E é uma parte que vocês vão precisar ter realmente todo esse conhecimento teórico, estudar bastante antes, mostrar para pessoas mais experientes que estão no campo há mais tempo, isso é importante também, tá? Orientador, tá? E dentro dos trabalhos da área de vocês, que vocês tiverem lido, tá? Se vocês tiverem achado trabalhos, tiverem acertado nos trabalhos que vocês leram para explicar o teu fenômeno, muito provavelmente você vai dar uma explicação boa. Quanto mais vocês lerem, mais chances de vocês darem uma explicação mais próxima da realidade possível, tá? Quando vocês submeterem os artigos, vocês vão estar submetendo para a comunidade científica. E aí a comunidade científica vai dizer se a tua explicação é plausível ou não, tá? E é aí que está essa diferencial do homem moderno, né? Da ciência, né? A ciência não é só uma explicação subjetiva, como eu falei para vocês lá atrás, né? Atribui-se a Deus, ou aos deuses, ou aos santos. Não. Aqui vocês vão atribuir uma explicação científica do seu trabalho, tá? Então, nessa parte, é muito importante então que vocês consigam juntar tudo, todas as informações possíveis, e vocês vão explicar o trabalho de vocês. Algumas revistas têm inclusive uma divisão aí, né? Coloca resultados e depois uma outra parte você tem que fazer discussão. Mas a maior parte das revistas é resultados e discussão tudo junto. E é interessante que seja, para que vocês cresçam, né? E amadureçam na parte escrita. É a parte mais difícil do trabalho, é a parte que vocês têm que se dedicar mesmo, tá? Mas no final, vocês vão ver que é a parte mais prazerosa, tá? Depois de um tempo, com um amadurecimento profissional cada vez maior, vocês vão ler depois a dissertação, o artigo de vocês depois de 1 ano ou 2, vocês vão ver o tanto de diferença que vai ter. Porque vocês vão amadurecer mais um pouquinho e vão falar assim, nossa, eu podia ter colocado isso, ou um outro, nossa, olha esse outro resultado. A gente sempre está achando resultados novos nas explicações e nos resultados de discussão que a gente faz. Bom, vou dar uma parada e depois a gente comenta mais um pouquinho aí sobre essa parte de resultados e discussão, ok? Aí depois